Olá a todos e bem-vindos de volta ao Ferrovias Explicadas. Hoje, finalmente vamos abordar um dos projetos ferroviários mais polêmicos da Europa moderna, Stuttgart 21. Um projeto que visa reconstruir completamente a principal estação ferroviária de Stuttgart e conectar a cidade à rede de trens de alta velocidade da Alemanha através de um extenso sistema de túneis sob o núcleo urbano. Por mais de 3 décadas, Stuttgart 21 esteve no centro do debate público na Alemanha. Estouro de custos, atrasos na construção, preocupações ambientais e questões sobre a participação pública transformaram o que começou como um projeto de modernização ferroviária em um conflito político nacional entre apoiadores e opositores. Para entender o motivo, primeiro precisamos entender a própria Stuttgart. Stuttgart, a capital do estado de Baden-Württemberg, no sudoeste da Alemanha, está no coração de uma das regiões industriais mais fortes da Europa. A região metropolitana abriga gigantes automotivos globais como Mercedes-Benz e Porsche, além de uma densa rede de empresas de engenharia mecânica e eletrônica. Essa concentração de indústrias de alta tecnologia faz da região um dos centros econômicos mais prósperos da Alemanha. Em relação ao transporte ferroviário que atende essa região, o corredor entre Stuttgart e Ulm é especialmente importante, não apenas regionalmente, mas também para os fluxos de transporte europeus. Ele faz parte do eixo leste-oeste, conectando Paris, o sul da Alemanha, a Áustria e seguindo em direção a Budapeste. No entanto, a linha ferroviária entre Stuttgart e Ulm data de meados do século XIX. Construída na década de 1850, a linha atravessa o íngreme Jura da Suábia e inclui curvas fechadas e aclives que limitaram severamente a capacidade e a velocidade. Em certos trechos, os trens tinham que reduzir a velocidade para 70 km por hora, o que é incompatível com o transporte ferroviário moderno de longa distância. Para resolver isso, a Alemanha lançou o projeto ferroviário de Stuttgart a Ulm, composto por 2 grandes subprojetos, Stuttgart 21 e a linha de alta velocidade de Wendlingen a Ulm. A linha de Wendlingen a Ulm, inaugurada em dezembro de 2022, é uma ferrovia de alta velocidade de 60 km, que em grande parte corre paralela à rodovia A8, onde a geografia tornou impossível o alinhamento superficial. A rota passa por vários túneis longos e cruza o vale de Filstal por meio de uma das pontes ferroviárias mais altas da Alemanha, elevando-se cerca de 85 metros acima do solo. Os trens agora atingem velocidades de até 250 km por hora e percorrem o trajeto entre Stuttgart e Ulm cerca de 15 minutos mais rápido do que antes. Mas o verdadeiro gargalo continuava sendo a própria Stuttgart. Mesmo com uma linha de alta velocidade chegando à cidade, os trens não podiam aproveitá-la totalmente porque a estação principal de Stuttgart é terminal. Os trens que entram na estação precisam inverter a direção antes de continuar a viagem, perdendo tempo, reduzindo a capacidade e criando conflitos operacionais. A solução parece óbvia hoje: converter a estação em uma estação de passagem de verdade. Curiosamente, essa ideia não é nova. No final do século XX, a Alemanha estava expandindo rapidamente sua rede de trens de alta velocidade e os planejadores precisavam de uma conexão eficiente ligando Mannheim, Stuttgart, Ulm e Munique. O desafio era claro: o layout terminal de Stuttgart obrigava os trens a inverterem a direção, criando restrições operacionais dentro de um sistema de alta velocidade em expansão. A Deutsche Bahn inicialmente propôs a construção de um novo traçado de alta velocidade ao longo do Vale do Neckar, que efetivamente contornaria o centro da cidade de Stuttgart. A ideia incluía a construção de uma nova estação principal nos arredores da cidade, na região de Rosenstein. No entanto, essa proposta foi rejeitada pelas autoridades estaduais e municipais, que insistiram que a estação principal de Stuttgart deve permanecer localizada no centro e continuar servindo como o principal centro de transporte da região. Após a análise de várias alternativas, uma proposta desenvolvida pelo especialista em transporte de Stuttgart, Gerhard Heimerl, ganhou força.
A chamada Rota Heimeral ofereceu um compromisso. Em vez de contornar a cidade, os trens de alta velocidade passariam por túneis sob as encostas do vale. Parariam em uma nova estação subterrânea, localizada abaixo do terminal existente, e em seguida continuariam em direção a Ulm, aproximadamente paralelos à rodovia A8. Essa abordagem manteve o nó ferroviário central de Stuttgart e o integrou à rede de alta velocidade em expansão. Com o tempo, o conceito evoluiu ainda mais. Surgiu a proposta de transferir todas as operações ferroviárias de longa distância para o subsolo, ampliar os túneis e redesenhar a estação como uma instalação subterrânea de passagem. Com isso, nasceu o conceito central do Stuttgart 21. O projeto foi oficialmente apresentado em abril de 1994 pela Deutsche Bahn, pelo governo federal, pelo estado de Baden-Württemberg e pela cidade de Stuttgart. Em 1995, um estudo de viabilidade, o chamado Conceito de Sinergia, concluiu que o projeto poderia se autofinanciar parcialmente por meio do aumento do tráfego ferroviário, economias operacionais e a reurbanização dos terrenos ferroviários que se tornariam disponíveis. Em novembro de 1997, o arquiteto Christoph Ingenhoven venceu o concurso internacional de design para a nova estação. A proposta dele, um espaço subterrâneo iluminado sustentado por colunas de concreto em forma de árvore, se tornaria um dos elementos arquitetônicos mais reconhecíveis do projeto. Após anos de negociações políticas, as aprovações foram acontecendo passo a passo. A Autoridade Federal Ferroviária concedeu a permissão de planejamento em 2005, o governo estadual aprovou o projeto em 2006 e em 2009 um acordo de financiamento foi assinado. Naquela época, os custos oficiais foram estimados em cerca de 4,5 bilhões de euros, com um prazo de construção previsto de 9 anos. A construção começou oficialmente em 2 de fevereiro de 2010. Com isso, Stuttgart 21 se tornou um dos maiores projetos de infraestrutura da Europa. Como mencionado anteriormente, esse projeto não é apenas a reconstrução de uma única estação, mas uma reestruturação completa de todo o centro ferroviário de Stuttgart. A rede ferroviária está sendo expandida em cerca de 57 quilômetros para serviços de longa distância, regionais e S-Bahn. Isso inclui aproximadamente 30 quilômetros de túneis sob a cidade e cerca de 25 quilômetros de novas linhas de alta velocidade construídas. Novas instalações ferroviárias incluem a estação subterrânea Stuttgart Hauptbahnhof, uma estação para o aeroporto de Stuttgart, e o complexo da Feira de Negócios, a nova Mitternachtstraße S-Bahn e trilhos de estacionamento e manobra. Em Untertürkheia, no centro do projeto, está o futuro Stuttgart Hauptbahnhof. A histórica estação terminal de 16 trilhos foi planejada para ser substituída por uma estação subterrânea de passagem com 8 trilhos, com 4 trilhos de plataforma designados para cada direção operacional. Esses trilhos estão conectados à nova infraestrutura de túneis, que consiste em 4 tubos de túnel independentes de 2 trilhos cada, 2 vindo do noroeste e 2 do sudeste, permitindo o tráfego completo através do nó. Além do principal eixo norte-sul, o projeto inclui a conexão do túnel Filder em direção ao aeroporto e ao Planalto de Filder. Uma nova curva subterrânea na área de acesso sul permite que trens do corredor ferroviário GAIU, incluindo serviços vindos de Singen, acessem a estação do aeroporto e continuem por Stuttgart, sem precisar inverter a direção. Essa configuração integra o tráfego de longa distância, regional e do aeroporto em um sistema subterrâneo totalmente segregado em níveis. A relocação da infraestrutura ferroviária para debaixo da cidade também possibilita uma grande transformação urbana. Aproximadamente 100 hectares de terrenos ferroviários localizados no centro ficarão disponíveis para reurbanização. Novos bairros inteiros estão planejados, reconectando áreas que foram fisicamente separadas pelos trilhos do trem por mais de 150 anos, especialmente Stuttgart Leste e Stuttgart Norte.
A reurbanização prevê moradias, espaços comerciais, instalações públicas e corredores verdes, remodelando fundamentalmente a estrutura urbana de Stuttgart. Essa dimensão urbana também desempenhou um papel significativo na lógica financeira do projeto. Parte da justificativa baseava-se no valor econômico gerado pelas oportunidades de reurbanização e pelo aumento da atratividade dos terrenos ao redor da futura estação. Além de sua escala, o projeto se destaca por sua ambição engenheira e arquitetônica. O novo buraco da estação subterrânea terá aproximadamente 420 metros de comprimento e 80 metros de largura. Seu teto consiste em uma estrutura de casca altamente complexa formada por superfícies curvas anticlásticas. Uma geometria de forma livre, projetada para distribuir as forças estruturais de maneira eficiente, permitindo que a luz natural alcance as plataformas abaixo. O teto é sustentado por 28 colunas de concreto em forma de cálice, distintas e com geometrias variadas de acordo com as exigências estruturais. O resultado é um dos interiores ferroviários mais desafiadores e impressionantes já feitos. Mas essa ambição teve um preço. A estimativa inicial de cerca de 4,5 bilhões de euros em 2009 subiu para aproximadamente 11,3 bilhões de euros em 2025, tornando Stuttgart 21 um dos projetos de infraestrutura ferroviária mais caros da Europa. O aumento dos custos estava diretamente ligado à complexidade da engenharia. Grande parte da rede teve que ser escavada através de rocha de gipsita cúprica, contendo anidrita, um material que se expande quando exposto à água e pode exercer uma pressão enorme nas estruturas de concreto ao redor. Evitar a infiltração de água subterrânea na bacia de águas minerais de Stuttgart exigiu sistemas extensivos de vedação, drenagem e monitoramento, complicando significativamente a construção dos túneis. Ao mesmo tempo, grandes cavernas subterrâneas e túneis de acesso foram escavados sob uma cidade densamente construída. Enquanto as operações ferroviárias continuavam na superfície e o edifício histórico da estação Bonatti era preservado, desafios adicionais surgiram dentro da nova estação em si. A caixa da estação subterrânea e a cobertura com colunas em cálice exigiram tolerâncias de construção muito rigorosas. A ventilação e o controle da pressão aerodinâmica precisaram ser projetados para trens de alta velocidade que entram em túneis longos imediatamente após saírem das plataformas. Paralelamente, Stuttgart 21 é um dos primeiros grandes entroncamentos ferroviários na Alemanha, planejados para operar principalmente com sinalização digital usando o ETCS nível 2, sem sinais convencionais ao lado da via. Integrar esse novo sistema a um entroncamento complexo introduziu riscos técnicos adicionais e prolongou as fases de testes. Como resultado, a data de inauguração foi adiada várias vezes. As operações estavam inicialmente previstas para começar em 2019, depois adiadas para 2025 e, posteriormente, para dezembro de 2026. Ajustes técnicos em andamento, especialmente relacionados à integração da sinalização e aos testes do sistema, continuam gerando incerteza quanto ao cronograma final de inauguração. No entanto, os desafios de engenharia foram apenas uma parte da história. A dimensão política e social do Stuttgart 21 tornou-se igualmente significativa. Nos primeiros anos, o projeto permaneceu abstrato demais para provocar uma resistência generalizada. Isso mudou em 2007, quando aproximadamente 67 mil cidadãos assinaram uma petição exigindo um referendo, mais de 3 vezes o número legalmente exigido. O Conselho Municipal de Stuttgart rejeitou o pedido por motivos legais. Para muitos moradores, essa decisão pareceu desdenhosa e antidemocrática, fortalecendo significativamente o movimento de protesto emergente, e a oposição pública rapidamente se intensificou. Começaram manifestações semanais, atraindo milhares de participantes. Nas eleições municipais de 2009, o Partido Verde, o único grande partido que se opunha claramente ao projeto, tornou-se a força política mais forte em Stuttgart.
Foi a primeira vez que os verdes conquistaram a maioria em uma cidade alemã desse porte, sinalizando uma grande mudança política. Um dos pilares centrais da oposição era um conceito alternativo conhecido como Kaufmannhof 21 ou K21. Primeiramente apresentado em 1998 pela iniciativa UMkehr Stuttgart e apoiado pelo Verkehrsclub Deutschland. O K21 propunha modernizar e expandir a estação terminal existente, em vez de substituí-la por uma estação subterrânea de passagem. Seus apoiadores argumentavam que essa abordagem evitaria extensas escavações sob a bacia geologicamente sensível de Stuttgart, reduziria custos e permitiria maior investimento em outras melhorias do transporte público. Crucialmente, eles sustentavam que a reurbanização das áreas ferroviárias excedentes ainda seria possível, mas sem as mesmas pressões financeiras motivadas pelo mercado imobiliário presentes no projeto oficial. À medida que as obras de demolição se aproximavam em 2010, as tensões aumentaram dramaticamente. No outono, os protestos estavam atraindo até 100 mil manifestantes. A situação mudou durante a Quinta-feira Negra, quando a polícia usou canhões de água contra manifestantes majoritariamente pacíficos. Opondo-se ao corte de árvores no Parque Schlossgarten, em Stuttgart, as imagens do confronto provocaram indignação em todo o país e alteraram fundamentalmente o clima político em torno do projeto. Sob crescente pressão, os trabalhos de demolição foram temporariamente interrompidos e uma série de negociações públicas de mediação foi iniciada. Transmitidas ao vivo pela televisão nacional, as discussões foram moderadas pelo ex-político federal Rainer Geisler. Ao longo de 9 sessões de um dia inteiro, apoiadores e opositores debateram projeções de custos, riscos ambientais, segurança contra incêndios, cálculos de capacidade e a viabilidade da alternativa K21. Um dos principais resultados dessa mediação foi a exigência de um chamado teste de estresse. Como o Stuttgart 21 substitui uma estação terminal de 16 trilhos por uma estação de passagem com 8 trilhos, os críticos temiam que a capacidade pudesse diminuir em vez de aumentar. A Deutsche Bahn argumentou o contrário, dizendo que eliminar as manobras de reversão e implementar uma programação rigorosamente coordenada aumentaria o fluxo. O teste de estresse, conduzido pela consultoria suíça SMA, simulou as operações no horário de pico com a infraestrutura planejada. Os resultados apoiaram a afirmação da Deutsche Bahn, concluindo que a nova estação poderia oferecer pelo menos 30% mais capacidade, com o que foi descrito como uma qualidade operacional economicamente ideal. Os opositores contestaram duramente os resultados. Eles argumentaram que a simulação se baseou em suposições otimistas e não examinou adequadamente operações interrompidas, atrasos ou cenários de emergência. Como afirmou o porta-voz da oposição, Hannes Hockenbaugh, um teste de estresse sem nenhum estresse não merece o rótulo de teste de estresse. Críticos exigiram uma análise adicional para avaliar a resiliência sob condições adversas, especialmente considerando o número reduzido de trilhos nas plataformas. No entanto, a opinião pública parecia estar mais receptiva aos resultados e pesquisas indicaram que a maioria dos moradores considerou o teste de estresse uma validação suficiente. O debate culminou em um referendo estadual em 27 de novembro de 2011. Os eleitores foram questionados se Baden-Württemberg deveria retirar o apoio financeiro ao projeto. Em uma formulação juridicamente complexa, o voto sim significava sair do projeto, enquanto o voto não significava continuar com ele. Aproximadamente 58,8% votaram contra a retirada, endossando efetivamente a continuação. Os apoiadores viram isso como uma confirmação democrática, enquanto outros lados argumentaram que a redação era confusa e que os eleitores foram influenciados por alegações de que cancelar o projeto acabaria custando mais do que concluí-lo. Independentemente da interpretação, o referendo de 2011 marcou um momento decisivo. Stuttgart 21 avançaria, mas sob um escrutínio público sem precedentes. No entanto, o desacordo nunca desapareceu completamente e continua central no debate até hoje,
especialmente em relação ao conceito futuro de horário sincronizado da Alemanha, o Deutschland-Takt. O objetivo do Deutschland-Takt é coordenar os trens de longa distância e regionais em todo o país, usando um horário altamente sincronizado, baseado em intervalos regulares. Assim como a abordagem de agendamento aplicada na rede suíça, seu alcance vai muito além de Stuttgart. No entanto, ao mesmo tempo, o sucesso do cronograma nacional depende fortemente do desempenho dos principais centros, e Stuttgart é um deles. Os cenários de planejamento atuais para o Deutschland-Takt prevêem aproximadamente 33 trens de longa distância e regionais por hora na futura nova estação subterrânea de Stuttgart. Isso é aproximadamente um terço a mais do que os 25 trens por hora operados em 2021 e mais do que nunca na história da cidade. Como um dos principais nós ferroviários do sul da Alemanha, Stuttgart é crucial para a estabilidade de toda a rede. Mesmo pequenos atrasos nesse centro podem se propagar por vários corredores, afetando os serviços muito além da região. Isso em breve será colocado à prova no próximo período. Mais de 30 anos após a introdução do conceito, os trens devem finalmente circular pela nova estação subterrânea. Nesse momento, o debate inevitavelmente mudará. A capacidade teórica se tornará real, as previsões de operações se transformarão em desempenho mensurável. Isso mostrará se os trens realmente viajarão de Stuttgart a Ulm em apenas 27 minutos, e se a viagem da nova estação central até o aeroporto de Stuttgart levará apenas 6 minutos. E se as conexões regionais, como de Nürtingen até a estação central de Stuttgart, serão reduzidas para cerca de 19 minutos, só então será possível responder à pergunta que acompanha o Stuttgart 21 desde o início. Foi uma transformação visionária de um nó ferroviário ou uma solução desnecessariamente complexa para um problema administrável? Até a conclusão do projeto, acompanhe o Railways Explained para mais vídeos sobre megaprojetos ferroviários globais. Se você quiser apoiar nosso trabalho, pode se tornar um patrono, fazer uma doação única pelo PayPal ou adquirir nosso e-book. Todos os links estão na descrição abaixo. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.